Salve amigos do canal Detetive Vascaínos, tudo bom? Feliz demais de estar novamente em sua companhia, trazendo as últimas informações do Vasco para você. O Vasco está a 2 jogos sem vencer no Brasileirão e volta a campo neste sábado pela competição, encarando um Bragantino também, precisando voltar a vencer. Parada duríssima e já posso adiantar que ambos os times têm desfalques importantes. Nesse boletim eu vou te colocar a par de como chega o Vasco do Rafael Paiva para esse duelo, as orientações do treinador e tudo que foi preparado para esse jogo. Trago também um convidado por parte da equipe do Bragantino, setorista Diego Pérez, da Rádio 102,1 FM de Bragança Paulista. Ele vai nos posicionar o time que pega o Vasco e de como foi a preparação para essa partida. Eu te convido a me assistir até o final, porque aqui é jornalismo de verdade, sem blá 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 ou enrolação, direto ao ponto, com informação bem apurada. Por isso, fortaleça o canal, mostre que você gosta do meu trabalho, dê um joinha aí embaixo desse vídeo, envie o link para os seus grupos de zap, chame mais inscritos para se associarem ao Detetives Vascaínos. Bom, então vamos lá. O Vasco fechou hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa sua preparação para o jogo contra o Bragantino neste sábado às 19 horas em São Januário, lotado. O jogo de amanhã marca a volta definitiva do time ao Rio de Janeiro numa sequência de jogos em casa e que vai durar até o próximo dia 10 de agosto, onde faz então o clássico contra o Fluminense. Foram cerca de 17 dias longe de casa para fazer 4 jogos que, na visão da comissão técnica, foram cruciais para a queda de desempenho. Nesse período longe, o time venceu um jogo, teve 2 derrotas e 1 empate, e atuações muito diferentes das que vinham tendo quando o Rafael Paiva assumiu a equipe. O departamento de futebol do Vasco, assim como a comissão técnica, estão apostando aí que nessa sequência que terá no Rio, para o time voltar a colecionar resultados positivos e entrar nos eixos. Esse é, sem dúvida, o pior momento vivido pelo técnico Rafael Paiva desde que assumiu o posto de treinador. Lembrando que o Vasco ainda não oficializou o Rafael como técnico da equipe. O Pedrinho já deixou claro que não gosta de rótulos e, por hora, ele é o técnico. Porém, a gente sabe que a vida de um técnico é feita de resultados, né? Eles vinham aparecendo, porém agora a equipe vive uma instabilidade, uma oscilação que, na visão do Rafael Paiva, vai se encerrar com os jogos em casa. E durante esse período de jogos seguidos e viagens, alguns jogadores apresentaram desgastes. Casos do Adson e recentemente o Maicon, que por conta de um desconforto no músculo, eles foram preservados de alguns jogos. Isso sem falar na readaptação do Coutinho, do Souza e do Alex Teixeira, do próprio Emerson Rodrigues, né? Nessa vinda ao clube, né? E a lesão do Payet, que acabou prejudicando aí a sequência do francês no time titular. Isso tudo, numa equipe que ainda é carente de opções, trouxe danos irreversíveis ao Vasco, que não conseguiu competir em grande nível, como aconteceu após a saída do Álvaro Pacheco. E esse jogo contra o Bragantino está sendo encarado como um divisor de águas. Chegou no momento em que o Vasco não pode mais perder pontos, ainda mais em sua casa. Precisa voltar a triunfar no Brasileirão, ainda mais que os adversários da parte de baixo da tabela estão pontuando e se aproximando. Hoje a distância ainda é considerada confortável, mas se seguir perdendo e empatando, em breve o martírio da luta contra o rebaixamento volta a bater na porta. E para este duelo desse sábado, Rafael Paiva tem problemas. Além do desgaste da equipe, né, 2 jogadores titulares estão suspensos, caso do lateral Paulo Henrique e do volante Matheus Carvalho. Além disso, Piton é uma baixa de última hora, hein? Ele que no último jogo saiu mancando, ao que parece, vai realmente ficar de fora. A comissão técnica entende que é hora de preservá-lo. Assim como aconteceu com o Adson e o Maicon, que alegaram desconforto e não atuaram, o mesmo vai ocorrer com o Piton, que está sendo preparado aí para a partida de terça-feira pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Partida essa que está sendo encarada como de muita pegada e vai precisar estar em campo jogadores prontos, com bom aspecto físico. Sobre Maicon, que eu falei há pouco, ele volta a ficar à disposição do Rafael Paiva e vai para o jogo, ficando o Rojas como seu suplente imediato, caso o jogador volte a sentir algo durante a partida. Em relação aos substitutos do Paulo Henrique e Cocão, na lateral direita não tem mistério. O Mita Rodrigues é o reserva imediato e será colocado no posto do PH. Em relação à volância, o garoto JP foi colocado no treino de hoje entre os titulares e deve ficar com a vaga. O Souza e o Esforça correm por fora. Embora o Souza tenha todo um planejamento aí para ser colocado
aos poucos, né? Um jogador que pode ganhar a vaga de titular e que eu havia falado ontem, no vídeo de ontem, é o Payet. Há uma boa possibilidade do Gringo e do Coutinho iniciar a partida jogando juntos. O David, o atual titular, não vem convencendo muito em suas atuações. O Rafael Paiva avalia essa hipótese para dar mais qualidade ao setor. As condições físicas dos dois jogadores estão sendo colocadas na balança para se chegar a essa decisão, visando aí também uma melhor recomposição defensiva. Mas como eu falei ontem, a possibilidade dos dois jogarem juntos é real. Um provável Vasco que se desenha, meus amigos: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Maicon, Léo Pelé e o Vitor Luiz, no lugar do Lucas Piton. O JP, Hugo Moura, o Coutinho, Payet ou David, aí a dúvida. Mas lá na frente, o Adson e o Verratti confirmados. Bom, e agora chegou a vez de falar do Red Bull Bragantino, que hoje fez um treinamento técnico no CT do Fluminense. E com isso fechou a preparação para o jogo do Vasco neste sábado. Time definido, sem surpresas, mas que vem convivendo ao longo dos últimos jogos com desfalques importantes no time titular. O técnico Pedro Caixinha diz que seu time está preparado, está consciente de que é um jogo difícil, complicado, né? Que o Vasco é um adversário difícil a ser batido em São Januário e que o jogo será bem intenso, mas vem o Rio para ganhar, segundo ele. Mas quem vai trazer todo esse panorama do Bragantino é o colega Diego Pérez, repórter da Rádio 102,1 FM de Bragança Paulista. Diego, conte tudo que você sabe sobre o Bragantino para essa partida, meu amigo. Fala pessoal do canal, prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse Red Bull Bragantino que encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para enfrentar o Vasco. A atividade de hoje aconteceu no centro de treinamento do Fluminense, nas Laranjeiras. O elenco fez um treino técnico na última atividade antes da partida. Esse foi o segundo treino do Massa Bruta como preparação para enfrentar o Vasco. Ontem o time fez uma atividade no CT do Flamengo. Com o calendário apertado, o elenco do Braga não ganhou folga após a derrota da partida de ida das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense na última quarta e viajou direto para o RJ. Neste momento, 5 jogadores, sendo 4 considerados titulares, estão indisponíveis para o técnico Pedro Caixinha. Andrés Hurtado, o lateral direito equatoriano que voltou da Copa América, começou a treinar e logo teve uma lesão na coxa direita. O zagueiro titular Eduardo, que tem uma pneumonia. O Eduardo Sacha, centroavante, artilheiro da equipe, que está se recuperando de uma lesão na coxa direita. O Juninho Capixaba, que teve uma lesão no joelho direito e provavelmente não joga mais nesta temporada. E o Pedro Henrique, que está com uma situação de pubalgia. Com isso, o time provável do Braga para enfrentar o Vasco tem Cleiton no gol. O Lucão, cria do Vasco da Gama, foi titular do Bragantino em 2 oportunidades e agradou muito a torcida. É até provável que o técnico Pedro Caixinha acabe promovendo um rodízio em competições com o Cleiton e o Lucão, 2 bons goleiros. Nesse momento, quem agrada mais a torcida é o Lucão, mas o Cleiton deve ser titular, ele é o capitão da equipe. Na direita, o Nathan Mendes, a zaga com Douglas Mendes e Lucas Cunha, na esquerda, o Luan Cândido. Meio campo com Raul, Lucas Evangelista e Lincoln, o ataque com Elinho, aberto pela direita, Henry Mosqueiro, colombiano, aberto pela esquerda, e o centroavante uruguaio Thiago Borbas como referência. O Bragantino que possui 25 pontos com 2 jogos pendentes no primeiro turno, ocupando a 10ª colocação da tabela. Até aqui são 7 vitórias, 4 empates e 7 derrotas na disputa do Brasileirão, mas fora de casa, o time comandado pelo técnico Caixinha conquistou apenas uma vitória em todo o primeiro turno e foi contra o Grêmio, que tinha acabado de voltar de toda aquela situação no Rio Grande do Sul, partida lá em Curitiba pela 7ª rodada, em que o Bragantino ganhou de 2-0. Bom, gente, por hoje é isso. De Bragança Paulista, dos estúdios da 102 FM, Diego Pérez. Grande abraço. Valeu demais, companheiro. É isso aí, meus amigos. Que seja um grande jogo e, claro, que a sorte esteja a favor do Vasco. A vitória é inegociável dentro de São Januário. Agora comenta aí o que acha dessa possibilidade do Payet e do Coutinho iniciarem juntos. E o desfalque do Piton, hein? Tá preocupante? Participe e vamos juntos nessa. A você, meu muito obrigado. Uma grande sexta-feira, um bom início de sábado. Até a hora do jogo. Um grande abraço e até lá.